E aí, turma, bem-vindos aí a mais um podcast, né? Estou aqui com a Jaque Conceição. E eu não tenho a menor ideia de quem é a Jaque Conceição, mas eu tenho alguma ideia e eu tive uma ótima primeira impressão dela, né? Então, aí vou explicar rapidamente que é o seguinte. Eu assisto esse jornal online aí, o My News, gosto desse programa e assisto uns quadros e tal. E aí eu vi lá o My News do almoço. Uma das convidadas era a Jaque, e foi um My News de altíssimo nível, assim, todos os convidados eram incríveis, aquele outro cara lá que falou sobre a questão das crianças na pandemia e tal, e a Jaque falou maravilhosamente bem, assim, sobre questões raciais, que teve essas polêmicas do BBB e tal. Eu fiquei chocado, eu fui atrás dela, não quero saber quem que é essa mulher e tal, aí vi lá, né, de Gege, o trabalho deles, e tal, a Casa Preta. Mandei mensagem, ó, obrigado pelo foto, não sei o quê. E aí, imediatamente, convidei, né, para participar. E ela, vamos, topou. Então, agora eu tô aqui com a Jaque. Fábio Lins! Maravilha! Podcast do Fábio Lins. Então, obrigado, Jaque. Você tem um trabalho, me corrija aí se eu estiver errado, por favor, que é muito legal e você faz um trabalho de conscientização, né, dentro de empresas, mas também, imagino, né, que publicamente, socialmente, sobre questões de gênero e questão de raça. É isso ou estou enganado? Não, é isso mesmo. A gente tem uma proposta, o Coletivo de Gente tem a proposta de criar ações de formação voltada para a comunidade negra, em especial as mulheres negras, sobre a questão racial no Brasil e sobre as questões de gênero, dentro do campo do feminismo negro, né? Maravilhoso, sim. Dentro desse campo, a gente tem uma referência nacional que é a Lélia Gonzalez, sim ou não? Isso mesmo. A Lélia Gonzalez foi a primeira intelectual negra. A Lélia Gonzalez é a primeira intelectual brasileira a pensar o lugar da mulher negra enquanto um sujeito social. O que é um sujeito social? Uma pessoa, é alguém que está produzindo vida, que está implicada na produção da vida cotidiana, que está discutindo política. Os intelectuais do período dela falavam sobre a questão racial, o Florestan Fernandes, Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior, que são grandes nomes, mas ela foi a primeira intelectual brasileira a falar da questão das mulheres. Eu digo isso porque tem uma outra antropóloga, ela é antropóloga, que é a Ruth Lentz, que faz um trabalho sobre as mulheres negras do Brasil em 1938, chamada Cidade das Mulheres. Foi a primeira pesquisa sobre mulheres negras publicadas no Brasil. Ela é norte-americana, mas ela pesquisa em Salvador as mulheres de terreiro. E aí depois a Lélia retoma isso nos anos 70 e nos anos 80. Uau! Essa primeira é de 1938, é isso? Isso, é uma pesquisa etnográfica com mulheres negras dos terreiros de Salvador. Mãe menininha do Gantoá. Na época, em 38, a mãe menininha ainda era jovem e tinha acabado de assumir o posto de Yalorixá do Gantoá, que é o terreiro da Casa Branca, que é um dos mais antigos do Brasil. E aí a Ruth Lentz faz a pesquisa com ela e com as filhas de santo dela. E qual é a conclusão? Como o que se tira desse livro, dessa pesquisa dela? A Ruth Lentz vem para o Brasil, ela vem no marco das discussões do Gilberto Freire. Os dois estudaram juntos o doutorado na Colômbia, em Nova York. E aí tinha uma discussão no mundo que o Brasil era uma democracia racial, que é a tese que o Gilberto Freire defende em Casagrande Senzala. E aí a Ruth Lentz vem fazer o pós-doc aqui no Brasil para entender as relações raciais, mas ela quer discutir a partir da experiência das mulheres. Ela é uma mulher, as discussões de gênero dentro da antropologia nesse período estão muito afloradas, então ela vem para o Brasil com esse objetivo. Daí ela vai para Salvador, que era a grande cidade negra. E tem uma coisa curiosa, no Ocidente, há mais pretos no Rio de Janeiro do que em Salvador, inclusive. Mas do ponto de vista da memória, a memória racial negra em Salvador, ela é muito forte. Por causa do Pelourinho, do elevador Lacerda, de toda a memória que se constrói em torno disso. Então, ela vai pesquisar essas mulheres, vai pesquisar as mulheres negras dos terreiros de candomblé, porque também haviam muitas pesquisas sobre os terreiros de candomblé naquele período no Brasil, como um lugar especificamente negro. Então, qual é a conclusão que a
eu ia falar Lélia Lentz, a Ruth chega, que a cidade de Salvador é uma cidade feminina, no sentido de que são as mulheres negras que organizam a vida cotidiana da cidade. São elas que estão vendendo nos tabuleiros, são elas que estão nos processos políticos, e os terreiros de candomblé não são só espaços de culto ancestral, mas também são espaços de produção de cultura, de produção de referência e de produção política. Porque a vida local passa pelos terreiros de candomblé, então ela vai dizer que tem uma importância muito grande as mulheres negras para a cultura brasileira. É desse ponto que a Lélia Gonzalez vai avançar nos anos 70. Mas aí ela vai ser a primeira intelectual brasileira a falar que as mulheres negras ocupam um lugar político que não é só o lugar da servidão, como resultado da escravidão. Jaque, como que você chegou nesse ponto que você está hoje, de engajamento com essa história, de interesse, né, por essas questões, porque entendo que nem todas as pessoas pretas estão engajadas ou buscam conhecimento e estudo sobre isso, enfim, e como que e você é do Sul, né, o que eu acho que deve ser um desafio ainda talvez maior, como que na sua trajetória você se entendeu, e até quero fazer aqui um comentário maior, falando da Jamile, que é uma amiga minha, que foi aluna do meu curso de comédia stand-up, e a Jamile tem uma história muito incrível, e que virou o texto dela, que ela é de Curitiba, e ela se descobriu negra quando estava na pré-adolescência. E, tipo, ela não tinha consciência de que ela era uma pessoa preta numa cidade branca, assim, tipo... Quando ela entra na piscina, na casa de algum amiguinho, sei lá, e aí, sai da piscina, o cabelo não molha, não sei o quê, aí as crianças começam a brincar e falam, o cabelo, não sei o quê, pichain, que você é negra, sei lá, uma coisa assim, e aí ela cai a ficha, assim, ela fala, caralho, eu sou preta, eu não sabia que eu era preta, e é muito incrível o processo de conscientização que ela vai abraçando e tal, aí ela faz piada, né, no show, é um show de stand-up, fala, não, mas aí eu entrei de cabeça, aí eu virei Wakanda Forever, e não sei o que e tal, e ela vai brincando com isso, é muito engraçado, ela é muito talentosa, a Jamile, ela é incrível, mas foi muito legal conhecer ela e ouvir essa história. Então, assim, você que eu tô vendo que é super estuda e entende disso, como que é a sua trajetória dentro dessa parada? Então, na verdade, eu sou de São Paulo, eu sou da Brasilândia, no norte da cidade de São Paulo. Nasci e cresci na Brasilândia, quando me casei, fui morar no Capão Redondo, aí quando eu me divorcio, meio no processo de não aguento mais São Paulo, eu venho para Florianópolis, então eu moro aqui há mais ou menos cerca de 4 anos. E aí, o dia anterior a esse período, a gente fez 7 anos ontem, mas é interessante pensar esse marcador territorial da experiência negra, porque ser negro aqui no Sul é muito diferente de ser negro em São Paulo, assim, nem se compara as experiências da dinâmica de como o racismo acontece. Mas eu cresci numa família de mulheres negras, a minha família, igual aquela música do Martinho da Vila, na minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. A minha família, acho que ele fez aquela música para a minha família, né? Uma família de mulheres sambistas, de mulheres que são do candomblé, como eu sou, tal. E sempre vivi na Brasilândia, sempre me relacionei com pessoas negras. Quando é que eu entendo o que significa ser negra? Quando eu vou fazer mestrado na PUC em São Paulo. Porque a graduação, eu fiz uma universidade popular. Então, todos os meus colegas, todas as minhas colegas, porque eu sou pedagoga, eu tive 2 colegas só, o restante todas eram mulheres. Todo mundo era negro. Quem não era negro era branco pobre. Então, estava aqui meio pareado a experiência racial ali. Como diz Caetano, ser pobre é quase como ser preto no Brasil. Tem a passabilidade da pele clara, mas as experiências são as mesmas que a gente partilha. Então, eu nunca tive professor negro, nem na escola, nem na faculdade, mas ok. Quando eu vou para a PUC, em São Paulo, aí que vem o choque racial. Primeiro, pela quantidade muito pequenininha de pessoas negras como aluno, e a maioria, quer dizer, todos os funcionários da limpeza e da segurança na PUC, naquele período, de 2012 a 2014, eram negros. E aí eu comecei a vivenciar uma experiência no elevador de ser confundida com as auxiliares de limpeza. Eu me lembro de um dia que eu estava com um copo de café e uma mulher branca, talvez uma professora, porque já era uma mulher de idade, uma senhora de idade, coloca uma bolinha de papel dentro do meu copo.
e disse para mim assim, você joga para mim no lixo, por favor? E aí eu fiquei atônita, e aí eu entrei em choque, porque eu falei, o que é que tem em mim? Bom, primeiro que eu me senti um lixo naquele momento, né? Caralho, velho. O que tinha em mim que fazia com que as pessoas... Isso era diário, todos os dias eu passava por isso. Nossa. Que fazia com que as pessoas me associassem às mulheres da limpeza, e eu percebi que era a cor. A minha cor era a mesma cor dessas mulheres. E aí eu entendi, naquela experiência da PUC, eu entendi que, de fato, eu era negra e o que significava ser negra. Quer dizer, entender que eu era negra eu já entendia, né? Mas o significado disso só vai cair a ficha nessa experiência da PUC. Daí, no mestrado, eu conheço a Angela Davis, conheço assim, né? Eu leio um texto, eu trabalhava com um filósofo alemão, que cita a Angela Davis, e aí ele falava que ela era a intelectual negra mais brilhante que ele tinha conhecido na vida dele. Eu falei, nossa, uma intelectual negra na teoria crítica, na escola de Frankfurt, o que é isso? E aí foi onde eu conheci a Angela Davis. E aí, no finalzinho do mestrado, eu fui para a Colômbia apresentar um artigo sobre funk, e aí foi muito curioso, porque a minha ida para a Colômbia, quem financiou foi a Valesca Popozuda, e aí apresentei o artigo, e aí lá pude entrar em contato com a produção teórica da Davis e conhecer pesquisadores que pesquisavam o pensamento dela nos Estados Unidos. E quando volto para o Brasil, decido que, para mim, o processo de criação do DIGEJ, esse engajamento numa luta através da educação para formar por uma consciência racial, ela está muito ligada à necessidade da fala e da escuta. Porque na minha formação acadêmica inteira, eu nunca tive professor negro, nem agora no doutorado. E eu fui começar a ler autores negros dentro da universidade, no doutorado, mas porque numa das aulas eu falei para o professor, então, como é que é? Não vai ter? Né? Estamos na antropologia e a gente não vai ter nenhum autor negro, não é possível que não exista. Né? E aí entrou esse movimento de uma pressão de que isso começasse a fazer parte do currículo das disciplinas obrigatórias dentro do programa. Mas, se não fosse isso, eu talvez também não tivesse tido acesso. Então, o DIGEJ, ele é esse lugar de fala, mas não no sentido de que, bom, a gente só trabalha com autores negros, a gente só trabalha com autoras negras nos nossos cursos, porque é importante essa escuta do que pessoas negras estão falando. Não só do racismo, é importante ouvir o que autores negros estão falando sobre racismo, mas o que pessoas negras falam sobre a vida, sobre as mais diversas coisas. Né? Porque a vida das pessoas negras não é só o racismo, embora tentam nos empurrar isso. Então, é dessa experiência pessoal que surge o desejo e esse lugar que hoje é o Coletivo DIGEJ. Que bonito, que foda. E quem são vocês? Quantas pessoas são? Eu comecei o DIGEJ em 2014, carreira solo, total. Até 2017 eu fazia tudo, eu vendia curso, eu dava curso, eu organizava curso, eu emitia certificado, porque hoje é muito comum, tanto curso online, quanto cursos de formação nessa área. Mas em 2014, quando eu comecei, ainda não era uma coisa comum. Não era como hoje, tem várias pessoas, vários pesquisadores negros que vivem desse trabalho de ministrar curso, tem vários nomes nesse cenário. Mas em 2014 isso era uma coisa, tipo, você tá louca? Você vai fazer isso? Então eu fui tocando ele até 2017 sozinha, daí a Maísa veio fazer parte. Hoje nós somos em 7 pessoas, então hoje a gente tem uma estrutura de empresa, de fato. A gente tem 3 professores, no DIGEJ, mais os professores convidados, as professoras convidadas, no administrativo, financeiro, marketing, e eu, que estamos aí produzindo, implicados nesse lugar de produção de conhecimento, de formação. Eu acho que o nosso barato, mais do que tampar com empresa, é a formação política de pessoas negras e de pessoas brancas para entender o que é o racismo. E político no sentido de que isso demanda uma ação, né? Não é só a escuta, mas escuta que implica fazer algo com isso. Então, acho que é o que a gente mais faz nesses... Até janeiro desse ano, a gente tinha passado pelos nossos cursos quase 11 mil pessoas, desde 2014 para cá, né? Porque daí a gente tem uma grade mensal de cursos que a gente oferece em 4 áreas distintas, 3 áreas distintas, e então tem um fluxo muito grande de pessoas que fazem, às vezes, um curso, às vezes um programa de formação inteiro, que é o que a gente vem tentando construir, que a gente está propondo. Que demais, que incrível. 2 perguntas sobre isso.
os cursos são de quanto tempo? E a outra pergunta, ela foi embora, foi dar um rolê, ela tá ali na esquina, ela tá voltando, ela comprou um café, tá tomando café, e ela chegou, lembrei. Nesse processo, nesse percurso, que já tem uma estrada, que já tem, né, agora uma equipe maior e tal, vocês têm um trabalho de ensinar, né, que é maravilhoso, e eu entendo também, enquanto educador, né, se posso me dizer isso, não sei, não tenho muita segurança nessa palavra para mim, mas eu aprendo muito, né, com os alunos, assim, é impressionante como cada curso, tipo, caraca, na verdade parece que o curso é para mim, não é para eles, assim. E aí eu queria saber de vocês também, o que vocês mais aprenderam, qual que foi até agora o grande aprendizado nesse processo de vocês? E os cursos, quais são os formatos, quanto tempo tem e tal? Entendi, ó. Então, a gente tem 3 tipos de experiência de aprendizagem. Eu gosto sempre de chamar de experiência de aprendizagem, porque eu acho que é um processo que ele é muito mais o quanto o outro se dispõe do que o que a gente é capaz de oferecer, né? Porque numa discussão tão sensível como essa da questão da racialidade, por exemplo, o outro precisa estar disposto a ouvir e a pensar sobre, porque senão não rola de fato a aprendizagem, porque tem a ver com rever posições, rever pensamentos, rever perspectivas. Então, tem um formato que a gente chama de offline, que a pessoa acessa o conteúdo no dia, na hora em que ela quiser, e aí não tem aula ao vivo, o conteúdo está todo lá, e a pessoa acessa e participa dos fóruns. Tem um formato que é de aula ao vivo, que tem duração de 2 horas, e tem um formato e aí a pessoa pode fazer um curso, tem a programação de 10 cursos no mês, ela escolhe fazer 1 ou 2, e tem o programa de formação, que é uma jornada com 50 cursos de 10 meses, é um percurso de temas dentro da discussão racial no Brasil. Eu brinco que o que você precisar saber, você vai acessar nesses 10 meses. A pessoa vai sair depois desses 10 meses, tendo um panorama do que se discute sobre racialidade de gênero no Brasil. Lembrando que gênero não é só mulher, gênero também é masculinidade, também é identidade trans, então a gente está pensando, e racialidade não é só negro, também é indígena. Então, a gente está propondo uma discussão que passa por todos esses lugares. E aí a pessoa tem a opção de escolher qualquer um desses 3 programas para a sua formação, porque para nós o que importa a nossa missão é produzir conhecimento que emancipa, produzir conhecimento que liberta, porque a nossa proposta é formar uma consciência crítica para que o sujeito possa elaborar, pensar, organizar, propor, a partir da sua vida cotidiana, da sua vida profissional, da sua vida militante, da sua vida comunitária, formas de enfrentamento ao racismo. Então, já teve a Procuradora-Geral do Estado de São Paulo, já fez curso com a gente, até mulheres que trabalham como auxiliar de limpeza na mesma turma. Então, é um pouco esse o movimento, é a formação dessas pessoas para que elas consigam atuar depois nas suas vidas, na educação dos filhos, na escola em que trabalha, enfim. A outra pergunta do café, ela foi tomar café de novo. Qual que era a pergunta? Ela agora foi buscar um pão de queijo ali, ela já comeu, e a pergunta é, o que vocês aprenderam nesse processo, né? Vocês, os condutores, né, dos encontros. O processo de organização dos cursos do DJ, normalmente sou eu quem elaboro, por ser pedagoga, então a construção didática, ela parte muito da minha experiência. Eu acho que a coisa mais significativa que eu vivenciei na condição de professora dentro do coletivo foi no começo, num dos cursos no quintal da minha casa, porque os cursos começaram no quintal da minha casa, eu colocava cama, sofá, rede para fora, tinha um quintal com árvore e tal, então a gente fazia no quintal de casa, porque eu queria quebrar o clima sala de aula, que é um lugar muito difícil para pessoas negras, principalmente para as mulheres negras. E aí eu me lembro de uma senhora, ela devia ter uns 70 anos, e ela, no começo do curso, eu sempre pergunto, o que você veio buscar? E no final do curso, o que você está levando embora? Né, você está levando o que você veio buscar? Ou você está levando alguma outra coisa ou não está levando nada? E aí essa senhora me disse o seguinte, eu passei 8 horas aqui dentro e eu não entendi nada que você falou. Então, não adianta você ter a boa intenção se você não sabe comunicar o que você quer dizer.
E aí eu perguntei para ela, mas como assim você não entendeu nada que eu disse? Ela falou, a forma como você fala não é possível de ser compreendida. Naquele momento eu entendi que falar com pessoas negras, sobre pessoas negras, exigia de mim uma outra forma de fazer isso. Eu não poderia falar com pessoas negras como eu falava com as pessoas brancas dentro da universidade. Exigia uma outra habilidade de comunicação. Aí, quando saiu o documentário do Emicida, que aí ele fala na música, eu escrevo como quem manda cartas de amor. Desde aquela época eu brincava que eu dava aula como quem manda cartas de amor, porque só fazia sentido para mim se no final do encontro as pessoas pudessem dizer assim, eu levo algo daqui, eu levo... Isso também tem a ver com as minhas motivações ancestrais, vamos usar nesses termos, porque eu sou de terreiro. No terreiro a gente tem um nome ancestral, esse nome ancestral fala da nossa jornada, ele é a palavra central, a palavra tema da nossa jornada, e a minha é o fogo, e o fogo na tradição da qual eu faço parte, ele é o conhecimento, sem o fogo a humanidade não tinha conseguido o processo civilizatório. Então, o fogo ele é fundamental para a mudança e para a transformação. Então, o meu nome ancestral é aquela que é feita de fogo, porque é filha do fogo. Então, eu entendo que esse é o meu lugar, também ancestral, em relação, que é isso, né? Pensar a experiência negra no Brasil, experiência afro-brasileira, africana, é pensar numa ideia de linhagem. A gente vem de um longo processo, que não é diferente dos europeus, mas a diferença é que quem é descendente europeu acessa isso com mais facilidade. Então, a gente vem de uma longa linhagem de homens e mulheres que arduamente vem construindo uma possibilidade de vida que não seja só a violência do racismo. Então, fizeram o samba, o candomblé, fizeram as manifestações corporais, como as danças, as manifestações religiosas, que é tão importante para a cultura brasileira. É desse lugar que nós, enquanto pessoas negras, vamos se produzindo, se deslocando para o mundo. E isso é uma responsabilidade muito grande, né, desse lugar. E aí, sempre quando eu lembro dessa história, dessa senhora me dizendo isso, eu lembro da Anastácia com a máscara de ferro no rosto. Que a fala, inclusive no terreiro, a fala ela tem um poder, ela tem um axé, ela tem guns, ela tem energia, né? A gente não faz nada no terreiro sem que a gente fale, reze ou cante. A fala ela tem um significado muito importante. Então eu não posso, ou eu não poderia estar no lugar de professora e não ter uma fala que cumprisse aquilo para o qual ela foi feita, que é dividir conhecimento, que é dividir axé. Acho que para mim essa foi a experiência mais significativa, assim, que eu tive como docente no DJ, assim, como professora, nesse lugar de professora. Nossa, que maravilhoso isso. E para mim é inevitável te ouvir e não fazer uma associação com o meu próprio curso de comédia stand-up, que é isso, é 100% isso. Você vai lá falar, né? Você vai lá falar num palco, as pessoas... né, histórias engraçadas, piadas e tal, mas tem ali uma comunicação que é verborrágica total, assim, né? Não total, mas enfim. E é engraçado, já, até queria, enfim, compartilhar, ver o que você pensa disso, porque eu vejo muitos comediantes, parece que alguns comediantes não entendem a potência da própria coisa que eles estão fazendo. E aí vou dar um exemplo, que é um exemplo que eu sempre uso, é meio cansativo até, mas assim, o comediante, ele sei lá, ele vira um apresentador de TV, ele viaja o mundo, ele tem dinheiro, e tudo isso veio das coisas que ele escolheu falar. Tudo isso veio das coisas, das piadas que ele fez e tal, das histórias, dos programas que ele participa e tal. E aí hoje, sei lá, virou famoso, é um cara e paga as contas, e ajuda a família dele, e viaja o mundo, é rico, não sei o quê, por causa das coisas que ele fala. Aí ele fala uma merda, né, ele fala uma piada escrota, ele fala um negócio destrutivo, um negócio cruel, a sociedade cai matando em cima, e tem matéria, e tem não sei o quê, e aí ele fala assim, não, eu sou um comediante, galera, não me leva a sério, não. Isso aí que eu falo não é tão importante. E para mim isso é uma batalha de compreender essa relação, e eu não sei se eu compreendi, que é como assim, velho, você tá me falando que o que você fala não é importante,
sendo que você só tá aí onde você tá pelas coisas que você fala. Você não estaria aí, você não ia ficar aí nesse lugar mudo em casa, jogando videogame, entendeu? Você tá aí, então por que só quando dá o BO que você não valoriza o que você faz, e você acha que o que você faz é menor? Mas quando vem grana, vem sucesso, vem alegria, vem felicidade, vem carinho, aí, o que eu falo é importante, é incrível. Aí eu fico chocado que muitos comediantes, do meu ponto de vista, não fazem essa conexão de responsabilidade sobre as palavras, assim, sabe? Faz sentido isso que eu tô falando pra você? Faz muito sentido, eu acho que isso é muito, muito parecido com a questão dos influencers, por exemplo, acho que está muito pareado desse lugar, da fala como local de influência. Eu gosto da ideia de local, porque é isso, né? É um lugar mesmo que você acessa, é uma experiência específica que você vivencia num stand-up, por exemplo, ou vendo um vídeo de um influencer, ou qualquer tipo de conteúdo. É um lugar, de fato, um local. Porque também tem as regras próprias, a forma própria de funcionamento. Não é de qualquer forma um stand-up, que é a ideia da performance. Mas ouvindo você falar, eu fico pensando que a nossa sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade ocidental, a sociedade moderna, ela tem muita dificuldade de entender que a experiência, aquilo que a gente faz todos os dias, é o que de fato tem um peso na produção da consciência, da forma como as pessoas compreendem. Porque a gente joga um peso muito grande na razão. E a razão, ela é representada pela escrita. Então, o texto escrito, o livro, ele tem um peso muito grande como o único lugar possível de produção de conhecimento. Por isso que a universidade tem esse valor tão grande que ela tem, os títulos universitários também. Só que isso que nós dois estamos fazendo aqui também é produção de experiência, também é educação, formação, também é uma forma de compartilhar conhecimento e cultura. E isso tem uma responsabilidade. Tem esse fazer, que é um fazer cotidiano, é uma coisa que as pessoas fazem, elas conversam, mas ela é uma forma de elaborar a experiência, de compartilhar ideias, e isso tem um peso, tem uma responsabilidade. Então, eu acho que fica essa duplicidade do que isso representa, justamente pelo o valor social que o conhecimento tem e o fato dele estar atrelado ao livro. A coisa por exemplo, eu estou tentando chegar em que lugar, né? Eu estou caminhando para chegar na onde? Estou falando para chegar na onde? A nossa sociedade não reconhece que performances, como performance de teatro, por exemplo, no caso do stand-up, também é um tipo de prática de formação, que tudo que a gente faz é um tipo de formação que está colocado, os rituais das performances, né, o ritual enquanto forma de fazer, de todas as performances, da performance do professor na sala de aula, da performance do ator fazendo stand-up, do comediante, quer dizer, não sei se a gente pode chamar a pessoa que faz stand-up de ator, ou se comediante não é ator, eu nunca sei bem essas definições. Eu também não sei, já que Ator enquanto alguém que constrói uma narrativa para compartilhar, não é espontâneo, tem uma narrativa que é construída e ela é compartilhada, é uma performance que é encarnada no momento em que se conta aquela história. O contar histórias é uma forma importante de compartilhar experiências. E compartilhar experiências é o que de fato nos forma, porque a criança, por exemplo, ela aprende muito mais vendo os adultos ao redor e as outras crianças interagindo, do que sentada lendo um livro. Todos nós aprendemos assim, tanto que aulas de direção a gente faz dirigindo, né? A gente precisa a experiência da direção para poder aprender o mecanismo de dirigir. É assim que o ser humano aprende. Então, junto com isso, uma coisa que eu acho que é um traço do processo que a gente está vivendo é as pessoas não quererem assumir a responsabilidade daquilo que elas fazem. Toda ação nossa, ela tem uma implicação nisso, principalmente numa realidade como a brasileira, tão desigual e tão tensa. Então, escolhas que a gente faz, posições que a gente toma, ou que a gente não toma, ou escolhas que a gente não faz, implicam em alguma coisa. Independente de ser branco, negro, azul, amarelo, homem, mulher, gay, trans, isso é uma coisa que é muito difícil das pessoas aceitarem e entenderem. Nós vivemos numa sociedade que demanda isso. Uma sociedade desigual, ela demanda o tempo inteiro que as pessoas articulem qual lugar elas estão, porque é uma sociedade que ela é desigual. Qual lado você está?
daqueles que estão sendo explorados, daqueles que exploram, tanto em termos de grandes corporações, grandes empresas, como na vida cotidiana. Qual é o seu papel que você desempenha? Eu acho que é um pouco, brincando com valores, com coisas importantes para o Ocidente, o jogo da polis do pensamento grego. Eu acho que é sempre um pouco isso que está colocado na produção da vida cotidiana da cidade. Qual é o seu lugar na performance da polis? Né? A polis é um grande teatro. A vida é um grande teatro. A gente desempenha papéis, papel de mãe, de professora, de psicanalista, o tempo inteiro. Mas como é que eu engajo esse papel? Qual narrativa eu quero compartilhar com ele? E, para mim, eu acho que esse é o teste mais complicado. E aí é em todos os lugares. Por exemplo, sei lá, vamos pegar o Big Brother, não tem como se furtar disso. Ah, mas ali fulano não está na condição de militante. Mas a partir do momento que fulano propõe essa performance social como lugar que ele vai se deslocar, isso está colocado para ele. Isso está dado. E tem uma responsabilidade implícita nisso. Se fulana construiu uma carreira de cantora baseada na ideia do empoderamento das mulheres negras e da população negra, como é que, de repente, fulana tem uma postura tão violenta com as pessoas negras? Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa que não condiz. É uma performance que foi produzida. Então, sim, eu acho que é um pouco de jogo. Total, né? Fico pensando como gerar essa conscientização, porque se pegar o exemplo do Big Brother, é meio que como se todo mundo... acho que seria interessante se todo mundo sacasse que todas as vidas são um Big Brother. Uhum. E tem pesos diferentes, porque tem alcances diferentes, claro, mas a gente produz cultura, né? A gente produz o que é a vida. E aí, quando eu volto aqui a falar dos comediantes, a sensação que eu tenho é essa, é como se muitos comediantes não sacassem, atores e artistas não sacassem que eles são parte do jogo, é como se eles se colocassem num lugar externo, assim, como se eles fossem algo, não sei se especial ou desimportante, como se eles não fossem parte do jogo. Ah, não, eu sou uma figura neutra, eu sou uma figura aqui que não interfere, eu só estou aqui observando o que está rolando. Você não está só observando, você também está contribuindo com alguma coisa aí, que talvez você não saiba o quê, mas você também está contribuindo, está constituindo esse jogo aqui nosso. Agora, como que a gente faz com que essa consciência se, né? Olha, eu acho que essa é a pergunta de 1 bilhão de euros que vários intelectuais ao longo da história dos últimos 100 anos vêm buscando se responder, ou vêm buscando responder, porque o que eles estão pensando é como é que a classe trabalhadora, porque daí a discussão que esses intelectuais estão fazendo é isso, tem um grupo de pessoas muito pequeno que explora uma quantidade muito grande de pessoas. E essa quantidade muito grande de pessoas não consegue perceber essa exploração que um grupo muito pequeno faz. Como é que a gente faz essa quantidade enorme de pessoas entender que está sendo explorada? Então, há vários debates. Um dos debates que eu gosto muito, que eu acho que ajuda a gente a entender, é que esse movimento de separar a razão da vida cotidiana, da experiência, a razão se acessa lendo um livro, a razão se acessa vendo um filme específico, a razão se acessa indo numa universidade ou indo à escola. E o que a gente faz todos os dias é outra coisa que não é razão, é o empírico, é uma coisa que tem um valor menor porque não é racional. Essa separação vai distanciando aquilo que eu penso daquilo que eu faço. E, de fato, assim, as pessoas vivem uma realidade quase que dupla. Aquilo que eu elaboro como minha razão está lá no princípio básico do pensamento da filosofia alemã, né? A razão como lugar que se alcança. O Kant vai dizer que a razão é um lugar que se alcança. Uma pessoa civilizada vai a este lugar da razão, acessa ela e fixa os seus valores morais na razão. Por isso que eu gosto da ideia do lugar, né? Como se a gente estivesse se deslocando por vários lugares diferentes na vida cotidiana. E separa isso daquilo que a gente vivencia. Sendo que aquilo que a gente vivencia é o que tem mais resultado prático do que a razão. A gente viu muito isso na pandemia. O fato do presidente da República, em rede nacional, quando é que aqui em Santa Catarina o negócio desce ladeira abaixo?
quando o presidente assume essa postura de dizer que, para que máscara? Não faz o menor sentido. Mesmo com a universidade dizendo o contrário, mesmo com a mídia dizendo, mesmo com a ciência, a razão pura, dizendo que a gente está vivendo uma pandemia e que o isolamento e a máscara é o melhor resultado, a experiência cotidiana, aquilo que a gente faz, teve um peso muito maior na consciência das pessoas. Acho que essa é a maior prova. Como é que a gente muda isso? Como professor, eu vou te dizer que é através da educação. Uma educação crítica, que leve a essa reflexão, e não educação só escolar, a educação que a escola oferece, a educação como um todo, a educação no curso de formação de comediante, a educação no curso de formação racial do DGEG, a educação do terreiro, a prática cotidiana, aquilo que a gente faz junto enquanto ser humano, as coisas que a gente compartilha, as histórias que a gente conta, as fofocas, as histórias das mais diversas ordens, os filmes, os seriados, as músicas, são essas práticas de troca humana que vão levar a esse processo de uma consciência, acho que nem tanto crítica, mas mais reflexiva. As pessoas precisam criar formas, não é que as pessoas não pensem, mas eu acho que elas não pensam sobre aquilo que talvez deveria ser pensado, né? E aí, as pessoas que têm que dizer o que é que deveria ser pensado, que essa é uma escolha individual, ela é uma escolha coletiva, porque diz da vida de todos nós, fala da vida de todos nós, tomar ou não tomar vacina não é uma escolha individual, ela é individual, mas ela é coletiva, mas passa muito da capacidade do indivíduo conseguir se perceber nesse lugar coletivo. Só que as experiências da nossa sociedade, elas são individualistas, né? Elas não são experiências coletivas. Elas são coletivas quando interessam, no sentido da dominação, vocês mulheres, ou vocês homens, ou vocês negros, mas no fundo, a escolha ela é individual do sujeito, ao mesmo tempo que o coletivo tem um peso importante, né? Então, é um pouco acho que esse jogo de como é que a gente constrói essa relação. Total, né? Nossa, esse é o jogo, né, Jaque? Esse é o jogo. É difícil esse jogo. É um jogo, é um final de campeonato todo dia. É um jogo difícil, cara. Eu tô adorando te ouvir, viu? Novamente, obrigado por estar aqui. E vai render o negócio, porque eu tô com várias questões aqui. Bora. Eu ouvi eu vi alguns vídeos do Instagram, né? @casa de Gege, não, como é que é? C_Gege. @C_Gege. Isso. Boa. Então, e tem muito material muito legal, e você falou num dos vídeos lá sobre a diferença de inspiração e modelo. Se você puder falar de novo sobre isso, eu ia achar massa. Falo. De onde que vem essa necessidade de pontuar isso, né? Eu fico muito preocupada quando mulheres negras, principalmente, me tomam como modelo para qualquer coisa. E elas usam esse lugar de alguém que elas se inspiram como um lugar a ser alcançado. Como se aquilo que elas veem, que é uma performance, isso aqui é uma performance, necessariamente não quer dizer que eu sou essa pessoa o tempo inteiro, né? Tudo é performance, e não tem problema nenhum de ser performance. A performance faz parte de como a gente, enquanto ser humano, vive. Tudo a partir das experiências que a gente compartilha através da arte, através da educação, através da religião, que a gente vai criando formas de estar no mundo. E tudo bem, não tem nenhum problema. Desculpa te interromper, só que me lembra uma frase do RuPaul, que é maravilhosa, que é: a gente só nasce, o resto é drag. Já viu essa frase? Isso. Tudo é performance. Necessariamente não quer dizer que a Jaqueline que eu fui com meu ex-marido, eu vou ser com o meu próximo marido. Porque depende do jogo, do que está em jogo, de como o outro é, de como eu respondo ao outro, dos processos históricos. E não tem problema nenhum. Performance não quer dizer mentira.
Performance quer dizer um modo de produção de vida. Acho que é importante demarcar isso, né? Dizer, tudo é performance, então não existe realidade, tudo é mentira, não. Isso não quer dizer. Mas, então, essa ideia de que eu seja um modelo, algo a ser alcançado, ou me lembrou um samba, aquele que fala, né? O povo vê a cachaça que eu tomo, mas não vê os... Não, o povo vê a cachaça que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É isso. Agora, eu acho que ser inspiração para pessoas, né, você ser alguém que a pessoa se inspira, por exemplo, eu me inspiro na Emicida, eu me inspiro na Anitta, eu acho a Anitta uma mulher incrível, e acho totalmente uma pessoa por quem eu me inspiro para pensar as possibilidades de produção de vida, de produção de resistência, de produção de enfrentamento a ser mulher num país super machista como o nosso, mas não quer dizer que ela seja o modelo, eu quero ser igual a Anitta, porque a ideia de modelo nos aprisiona. Para mim, como antropóloga, qual é a coisa mais legal da ideia de performance? A gente pode ser qualquer coisa, porque a gente pode performar do que a gente quiser, não tem um modelo a ser alcançado, mas tem a audiência, desde que seja prazeroso para você a minha performance, e para mim, perfeito, o papel foi cumprido, essa que é a ideia. Então, o modelo não, ele cria um lugar fixo que a gente precisa alcançar de qualquer forma. O que os modelos são no processo? Porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade administrada, tudo é controlado. Então, os meninos, por exemplo, começam a aprender sobre sexualidade, então eles vão ver pornografia, porque a nossa sociedade não ensina educação sexual. A pornografia é um lugar onde os meninos vão aprender sobre isso, e hoje as meninas também, tá lá no funk. Né? O funk é um audiobook de um filme pornô. É o audiobook, é o funk. E tá lá, e tá na experiência deles, e tem tudo a ver com a idade, tem a ver com a sexualidade, tá tudo certo, não tem nada errado. Qual é o problema? O modelo que a indústria cultural da pornografia cria sobre o que é sexo. Esse é o problema. E daí cria um modelo que busca ser alcançado sistematicamente. E é um problema em vários níveis, desde a violência, como um lugar de referência para a prática do sexo, até a ideia da própria performance do que se faz quando se transa. É uma coisa que você pensa assim, nossa, mas o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. É esse o problema de modelo. O modelo na nossa sociedade são formas de controle da experiência. E a experiência deixa de ser algo espontâneo, portanto, formativo, aquilo que a gente faz junto para aprender, para compartilhar, para ser algo a ser reproduzido e executado. Então, o modelo de beleza das mulheres negras é cabelo grande, sei lá, corpo de mulata. O que é um corpo de mulata? Tudo é tensionável, mas é peito grande, é bunda grande, cintura fina, é cabelo grande, e aí se começa um desespero de buscar esse modelo. Ou uma das coisas que eu faço na vida é ser psicanalista. Então, uma das coisas que eu escuto na clínica das mulheres negras com quem eu trabalho é esse lugar imaginário de uma mulher negra empoderada, porque eu preciso ser uma mulher negra empoderada. E aí eu pergunto com frequência, o que é ser uma mulher negra empoderada? O que é ser uma mulher negra empoderada? Né? Não sei. Uma mulher negra que fala, que se coloca... As mulheres não sabem elaborar sobre isso, mas tem esse lugar de uma mulher negra empoderada como um lugar de modelo. E, para mim, os modelos, eles são problemáticos, em qualquer nível, em qualquer ordem. Porque eu penso, e eu vou te dizer uma coisa agora, que para mim, pessoalmente, ela é muito difícil, mas eu tenho pensado muito sobre isso, a gente só vai conseguir encontrar um lugar onde as diferenças não seja aquilo que nos distancia, quando a gente conseguir superar os marcadores de raça e os marcadores de gênero, e os marcadores de classe. Então, a tal ponto que o fato de você ser um homem, fenotipicamente, momento Lumena, branco, e eu ser uma mulher fenotipicamente negra, de origem africana, e você supostamente de origem europeia, eu tenho um amigo que ele é metade argentino, metade espanhol, e ele fala assim para mim, ele fala, eu super entendo todas as questões que você coloca acerca do racismo, mas para mim você é uma mulher de origem africana, como tem mulheres de origem asiática, como tem mulheres de origem italiana, e tudo bem.
E né, os africanos cultuam ancestrais, então você cultua ancestral também, é da sua herança cultural. Não tem nada de excepcional nisso, mas o racismo faz isso ser excepcional. Então, a gente só vai conseguir superar o mal-estar do racismo quando, olha, eu levei anos de análise para eu conseguir conviver com pessoas brancas sem ter crise de ansiedade. Porque, por exemplo, há muitos anos atrás, esta simples conversa com você, para mim, seria motivo de crise de ansiedade. Porque esse modelo social sobre ser negro que me foi ensinado desde criança seria um problema para construir essa relação que é prazerosa, que é conversar, trocar ideias, pensar sobre, pensar junto, pensar com. Então, o modelo ele tem esse problema. Ele aprisiona e ele fixa a experiência de uma forma única. E aí a experiência morre, porque a experiência só faz sentido se ela for diversa, porque senão não tem como. E isso é tão enraizado, né, que, por exemplo, eu vivo recebendo mensagem e alunos, assim, que querem fazer o curso de improvisação, querem fazer o curso de stand-up. Eu tenho um curso de oratória também. Quero fazer o curso de oratória. Mas a pessoa fala assim, não, mas eu não sou boa, não. Eu não sei fazer isso aí. Não, para mim não dá isso aí. Eu não tenho o dom do negócio. E aí eu sempre tenho que ficar, então, não tem a ver com isso, não é sobre isso. É sobre o seu desejo, é sobre a sua vontade e a sua batalha dentro dessa jornada aí. Não é sobre... Justamente o curso é para te mostrar os caminhos, né? Só que o modelo é tão poderoso que a pessoa acha que ela já tem que ter o modelo antes dela ir lá querer aprender o modelo. Senão ela não está adequada. É muito louco isso. Essa coisa do modelo é uma discussão muito importante, eu acho, que a gente não faz ela em larga escala na nossa sociedade, que uma sociedade baseada na ideia da industrialização, da produção industrial, da vida... Imagina, né, a gente vem, historicamente, é um modelo de vida camponês, onde o ritmo, o tempo, a organização política, cotidiana, afetiva era de uma outra ordem, e, de repente, entra um processo de produção industrial, de industrialização em larga escala, e tudo é controlado pelo tempo do trabalho, pelo tempo de produção fabril, e tudo tem que ser padronizado, porque senão não faz sentido, não dá para você produzir um sapato de acordo com cada pé. Né? Na nossa sociedade atual, o conto de fada da Cinderela seria impossível, porque não se faz mais um sapato específico, você compra um sapato e muita gente tem igual. Você pode até comprar... essa premissa é muito boa para construir um texto de stand-up, viu? É muito boa isso aí. Que bom, então talvez eu possa tentar uma carreira nova aí, hein? Mas, total. É isso, as coisas são feitas em larga escala, de modo repetitivo, exaustivamente. Como é que tudo isso faria sentido se a vida cotidiana fosse administrada, regiamente administrada, os desejos, as formas de produção de vida, as possibilidades, a ideia do que é ser feliz, a ideia do que é ser bonito, a ideia do que é aceitável, do que é desejável. A própria psicanálise, que é um dos lugares onde eu atuo profissionalmente, ela só faz sentido porque a nossa sociedade cria modelos que os sujeitos precisam buscar e não conseguem buscar, então eles se frustram e criam traumas, esses traumas criam angústia emocional e isso demanda um tipo de cuidado específico. Talvez, se nós não tivéssemos entrado na industrialização, a psicanálise não existiria, por exemplo, porque ela tem uma função de... para a gente pensar o impacto do que é uma ideia de uma sociedade administrada, de que ser intelectual é ser assim ou ser assado, de que ser, sei lá, professor é ser assim ou ser assado, psicanalista é ser assim ou ser assado, aí entra a questão da representatividade. Por quê? Se a sociedade cria a imagem social de que só determinados tipos de corpos acessam determinados tipos de espaço, o modelo que se cria sobre essas experiências é limitada a esses modelos, a esses padrões. E aí volta para a sua experiência da pessoa achar que você era faxineira, né? Exatamente. Porque o modelo social diz que os lugares que as mulheres negras acessam os lugares, por exemplo, da faxina. Aqui em Florianópolis, quando isso aconteceu, eu fiquei espantada. Eu já fui confundida, por exemplo, com garota de programa.
E eu fiquei super espantada. No primeiro momento, eu me sentia gostosa, porque no meu imaginário, a luta de programa é super gostosa. Eu falei, ok, tá tudo certo comigo, não tem nada errado. No segundo momento, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada nessa história, né? Porque qual é a associação que se faz? É o lugar desse imaginário de que uma mulher negra, sei lá, tá num lugar X ou Y de pessoas que têm dinheiro, por estar ali, ela só pode estar ali ou porque vai acompanhar um cliente ou alguma coisa nesse sentido. Eu também já fui confundida aqui com mulher de traficante, né? Tipo, seu marido tá preso em qual cadeia? Eu falei, olha, no dia que você descobrir, você me avisa, porque inclusive nem marido eu tenho, mas estamos querendo. Então, quando você descobrir onde ele tá, você... A pessoa ficou super sem graça. Me avisa que eu vou fazer a visita íntima e você vai ver... O brincar, nesse sentido, o Freud vai chamar do xiste, né? Que é o riso como saída para a situação de desconforto, como uma saída adequada. Mas é que está no marco da experiência cotidiana. Aí, essa relação entre modelo e representatividade, ela é um problema. Por isso que eu sempre falo para as pessoas nas redes sociais do DIEGE que eu não sou influencer, nem tenho vocação para ser influencer. Eu trabalho, eu sou professora e meu barato é educação. Então, aí eu tenho uma amiga que ela fala, não, você é influencer no sentido de que você influencia, sim, as pessoas. E aí eu digo, não, eu não sou influencer, eu sou professora, é que tem que ter uma garota propaganda, então vai lá eu. Mas se eu pudesse, nem isso eu queria fazer, porque gera esse processo que é um perigo, eu acho que isso é um perigo. A gente precisa quebrar modelos, a gente precisa pensar na ideia de diversidade, e diversidade de forma ampla mesmo. Porque se fala tanto da aceitação, aceite seu corpo como ele é, ou aceite a sua beleza como ela é, mas ainda assim são modelos dentro dessa ideia de aceite. Aceite desde que tem esse modelo aqui para seguir. E eu acho que isso é complicado. Isso não é bom. Não é bom mesmo. Não é bom mesmo. E aí, turma, curtiram? Esse foi o primeiro pedaço só. Sim, porque a conversa com a Jaque rendeu demais. Puta papo bom, né? A Jaque fala muito bem, é muito bom ouvir e aprender com ela. E semana que vem tem a segunda parte, então, tá bom? Que tem muito mais. É isso, obrigado por ouvir até o final ou por assistir. Falou, tchau.